Pronto. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo. Hoje é dia 1º de dezembro de 2023. Daqui a algumas horas é Dia Nacional do Samba mais uma vez. E num ano exatamente em que estamos completando o centenário da Portela. Comemorando esse centenário, a gente resolveu fazer mais uma edição especial do Papo Reto do canal Portela Cultural aqui no YouTube, para conversar com uma pessoa que tem muito a contar a respeito dessa história de 100 anos, porque ele é uma pessoa que pesquisou bastante as histórias, os personagens, resolveu algumas polêmicas, outras ainda estão por serem resolvidas, porque ainda tem mais pesquisa para fazer, mas por isso a gente resolveu trazer aqui hoje o Marcelo Sudó. O Marcelo Sudó é integrante do Departamento Cultural da Portela, também participa da Tabajara do Samba e é presidente do Consulado da Portela no Japão. Boa noite, Sudó, tudo bem? Boa noite, Marcelo, tudo bom? Tudo bem Tudo. aí aos espectadores aí que estão vendo a gente aí através do canal do Portela Cultural. Maravilha. Sudó, a gente, na próxima Feijoada da Portela, a gente vai ter o lançamento do primeiro volume do seu livro, né? Que é o Portela e Portelenses, 1920-1939. Isso é a primeira parte da história da Portela. Antes da gente entrar exatamente nos pormenores aí dessa parte da história, me diz como é que foi como é que você começou a fazer essa pesquisa? Há quanto tempo você pesquisa os personagens da Portela? Desde o que você conseguiu, né, descobrir nas fontes oficiais? O que você teve que ir aí muito mais longe para conseguir desvendar algumas dessas histórias que você traz no livro? Olha, Marcelo, eu acho que, mais ou menos resumindo, a gente tinha um site Portela Web e todo o grupo Portela Web produzia conteúdo, né? E aí, Uhum. quando eu entrei, o Rogério me convidou para entrar no departamento cultural. E aí, então, eu comecei a pesquisar, fazer uma pesquisa mais, vamos dizer assim, detalhada para poder colaborar com o conteúdo do site, né? E aí a gente, naquela época, tinha um conteúdo feito pelo Pavão, pelo Fábio Pavão, que é o atual presidente da Portela, que eu achei super interessante a primeira vez que eu vi, porque ele ia na Biblioteca Nacional, e aí, com muita dificuldade, com o tempo que ele tinha, né, na época, ele olhava os jornais e resgatava dali alguns fatos, algumas notícias relativas aos desfiles da Portela. Então, ele fez uma sequência de relatos muito bacana. Eu não lembro se foi a partir de 32 ou 35, mas ele fez vários, né, pequenos textos sobre o desfile da Portela. Nessa época, não existia ainda a hemeroteca da Biblioteca Nacional, né? Uhum. Então, ou você ia lá no local para pesquisar, ou não tinha como pesquisar. Mais tarde, a Biblioteca Nacional colocou os jornais à disposição. Esse acervo imenso, né, ficou aí acessível para qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, gratuitamente. Então, depois que eu descobri a hemeroteca, eu dei uma entrada lá, era meio difícil, meio complicado, depois eu consegui entender, e aí eu fui vendo algumas coisas assim, interessantes que eu não tinha em livro de história nenhum, não tinha artigo nenhum, e, enfim, não tinha em lugar nenhum, né? A não ser nas páginas dos próprios jornais cariocas da época. O Rio de Janeiro era, no início, até a capital para Brasília, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, então tinha 20, 30 jornais no Rio de Janeiro durante a década de 10, 20, 30, 40, né? E aí, então, eu comecei a ver que realmente tinha bastante informação ali e comecei a fazer pequenos textos também e postar no Facebook. Na época, acho que era no Orkut, não lembro direito, mas comecei a postar na internet, uns textinhos pequenos, umas fotos pequenos, umas fotos explicando o que era aquela foto. Mas aí apareceu tanta coisa que eu vi que era possível fazer um material mais profundo com relação àquilo ali. Isso foi mais ou menos 2000
7 anos atrás. Enfim, há 7 anos atrás. E aí, eu também, nesse momento, eu percebi que o volume era tão grande que era até impossível escrever um livro sobre a história da Portela. Quando eu cheguei a essa conclusão, a gente estava a 6 anos do aniversário de 100 anos da Portela. Então, aí caiu a ficha, eu falei, eu acho que eu vou fazer um trabalho relacionado ao centenário. Pode ser que outras pessoas venham a fazer também, porque era 6 anos antes do centenário, né? Uhum. Mas eu vou fazer de uma visão que talvez não tenha ninguém fazendo, que era o ponto de vista da história da Portela através do método marxista, né? Histórico dialético, com todo instrumental que o marxismo tem, que é uma coisa que eu conheço bem e domino. Então, aí, pensando nisso, eu falei, bom, mesmo se outra pessoa for fazer um trabalho desse tipo, o meu método eu acho que vai ser diferente. Espero, né? Pode ser que na época tivesse alguém pensando nisso também. E aí comecei a escrever, parei de ficar postando muita coisa na internet. E aí, durante a pesquisa, eu vi que era impossível fazer um volume só com a história da Portela, porque eu encontrei tanta coisa nos anos 20, nos anos 30, que só aquilo ali já dava 400 páginas. Então, eu imaginei, puxa, se eu fizer nos anos 40, 50, 60, que tem muito mais informação que nas décadas de 20 e 30, não vai existir livro, né? Vai ser um livro de 5.000 páginas, não existe isso, né? Uhum. Então, eu resolvi pegar a história da Portela, eu defini um período, que isso é importante, né? Não adianta a gente querer contar a história do universo em um volume, em 2 volumes, né? Então, eu separei em anos. Eu vi que os anos 20 e 30 davam um volume, os anos 40 davam um volume, 50 davam um volume, 60 davam um volume. Daí para frente, 70 para frente, tem muita coisa e é muito recente também, né? Uhum. Então, eu preferi terminar em 4 volumes. Mas aí depois veio a ideia também de fazer um volume só sobre a bateria da Portela, que seria um quinto volume, e um sexto volume só sobre a galeria da velha guarda da Portela. Então, seriam 6 volumes. Então, esse primeiro volume eu levei mais ou menos 6 anos para fazer ele, que vai de 1929 a 1920 a 1939, porque eu vi que era possível resgatar a história da primeira agremiação que reuniu os sambistas ali da região de Oswaldo Cruz, Uhum. que era o bloco Quem Fala de Nós Come Mosca, e começar a história da Portela por ali, então. Mais ou menos resumindo, foi isso, né? Eu somei a Biblioteca Nacional, a Hemeroteca da Biblioteca Nacional, a Hemeroteca também do acervo de O Globo e outros acervos que tem na internet, do Instituto Moreira Salles, enfim, vários outros, né? O próprio Arquivo Nacional, o arquivo público da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Então, ali eu pude recolher alguns mais informações, né? Mas o grande, o volume de informações maior fui mesmo na Hemeroteca da Biblioteca Nacional. Uhum. Você começa, então, dos anos 20, pelo Quem Fala de Nós Come Mosca, que é digamos, o precursor, né? É, E o que as pessoas, nem todo mundo tem claro na cabeça como foi essa progressão entre esse bloco e chegar na Portela mesmo, lá em... Já, a Portela só vai virar Portela... não, ainda dentro do seu livro, dentro desse volume. Que ela é, vira Portela em 35, né? Até isso. lá passou por outros nomes, Baianinhas, Vai Como Pode. Conta pra gente como é que foi essa gênese, como é que nasceu esse bloco. Olha, o Quem Fala de Nós Come Mosca, ele tem a relação com a Portela através da participação do Paulo da Portela, né? Porque Uhum. o bloco, até agora, a historiografia dizia que o Quem Fala de Nós Come Mosca era um bloco infantil da Dona Esther.
Dona Esther é uma senhora que residia na rua Adelaide Badajoz, Antônio Badajoz, primeiro na Adelaide Badajoz, mas ela ficou mais conhecida residindo na Antônio Badajoz, porque foi ali que ela transformou a casa dela em um espaço onde ocorriam rodas de samba, né? Então, a história era essa. A Dona Esther fundou um bloco infantil, e desse bloco infantil, alguns adultos queriam desfilar fora desse bloco infantil, então pegava a licença do Quem Fala de Nós Clube Mosca e saía à noite com a licença do Quem Fala de Nós Clube Mosca. Essas pessoas que pegavam a licença era o Galdino, que fundou um bloco chamado Baianinha Oswaldo Cruz, e nele entraram o Paulo da Portela, o Antônio Caetano e o Antônio Rufino. Então, essa é a ligação, né? Só que aí, pesquisando, enfim, a historiografia diz que esse bloco havia sido fundado em 1923. E aí, a gente, olhando os jornais da época, foi possível ver que, na verdade, o bloco foi fundado em 1920. Uhum. Ou seja, em janeiro de 1920, o bloco já existia, né? Paulo da Portela, provavelmente no carnaval de 1920, ou não estava ainda Oswaldo Cruz, ou estava chegando, ou não estava, né? Ainda, porque ele sai da região da Gamboa, onde ele residia com a mãe e com a irmã, e vai para Oswaldo Cruz na década de 20, em 1920. Se ele chegou depois do carnaval, então ele não viu Quem Fala de Nós que o Mosca nascer. Se ele chegou, né, no mesmo período, então ele deve ter visto, né? De qualquer maneira, existe os jornais de 1920 publicam a diretoria do bloco. Na diretoria do bloco não está o nome da Dona Esther. Tem lá todos os diretores do bloco. Quem está é o Eusébio Rosa, que é o marido da Dona Esther. Isso significa que a Dona Esther não foi fundadora, que ela não participou? Não, não significa. Significa apenas que, naquele período, é muito difícil terem mulheres que faziam parte da diretoria de blocos, porque a diretoria, o bloco era registrado, né, tirava licença para sair na pretoria, né, que se chamava assim, que era a delegacia da região dali de Irajá, no Oswaldo Cruz, Irajá, Madureira. Então, mas o nome da Dona Esther não aparece na diretoria do bloco, porque nessa época não existia esse costume. Eram muitos poucos blocos onde a diretoria, algum diretor era do sexo feminino. E o importante é que esse bloco ele vai desfilar na Avenida Rio Branco. Não tem nada de bloco infantil em 1920, ainda, né? Em 1920, 1921. Não tem nada disso. O Jornal do Brasil fazia um concurso de blocos. O Jornal do Brasil, a 7, ficava na atual Avenida Rio Branco. E ele faz um concurso, na verdade, de agremiações carnavalescas. Ele reúne ranchos, reúne blocos, cordões, várias agremiações, grupamentos carnavalescos, e faz um desfile ali. O foco do desfile era os ranchos, porque os ranchos, na década de 20, eram o top de linha do carnaval carioca, né? Tinha as grandes sociedades, e depois vinham os blocos, os ranchos, e depois os blocos. E aí, então, o Jornal do Brasil ele faz pequenas entrevistas com esses ranchos e blocos que estão participando desse campeonato. E aí aparece, então, uma entrevista com os componentes do Quem Fala de Nós Come Mosca. Infelizmente, é uma nota muito pequena e ela está na parte baixa do jornal, né, na página final do jornal, e ela está meio rasgada, mas assim mesmo dá para você confirmar que aquelas pessoas ali eram as mesmas que estão na nota de fundação. A nota de fundação é de fevereiro, mas o bloco já aparece na lista de blocos que vão desfilar no Carnaval Carioca, na região do Oswaldo Cruz, em janeiro. Então, Quem Fala de Nós Come Mosca, ou ele foi fundado no final de 1919 ou em janeiro de 1920. Depois é que ele vai virar o bloco infantil.
Depois é que a Dona Esther vai ficar na frente, ele vai virar o bloco infantil, mas ele nasce como um bloco que vai lá desfilar na Rio Branco, que é a principal via pública da capital federal, que era o Rio de Janeiro. E aí o Baianinhas, enfim, o Galdino, o Paulo da Portela, usam a licença, né, do Quem Fala de Nós Come Mosca, e aí o bloco termina. Em 23 há uma discussão. No livro eu conto por que houve a briga entre o Galdino e o Rufino, por que o Rufino saiu. O Rufino saiu, foi o Caetano e foi o Paulo da Portela. Né? Até aí todo mundo sabe. Isso tudo está na historiografia atual. Uhum. O que eu trago é o motivo por que o Rufino saiu. Mas aí tem um período aí que fica um período meio assim cinzento, que é de 23 a 26. Se o Baianinhas terminou e o Vai Como Pode, o Conjunto Carnavalesco Oswaldo Cruz, só vai nascer em 26, então 24 e 25, o Carnaval de 24 e 25, a gente não sabe o que aconteceu. Será que eles três continuaram saindo porque o Baianinhas acabou. Será que eles continuaram saindo com um bloco infantil? Será que eles foram para outro bloco? Enfim, existe aí um espaço que no livro também não existe dado sobre isso, não existe informação sobre isso. E aí, finalmente, chega em 1926, por ideia do Caetano, eles resolvem fundar, então, um conjunto carnavalesco Oswaldo Cruz lá na casa do senhor Napoleão, que é o pai do Natal. Então, aí vem o conjunto Oswaldo Cruz. Eles fundam um conjunto, convidam várias pessoas para participar do conjunto. Eu pretendo levantar o registro exatamente da data que foi fundado, né, o conjunto carnavalesco, espero que exista, porque essa data que a gente adotou, de 23 de abril de 1900 desculpa, de 11 de, 11 de abril de 23. porque a minha cabeça, como eu estou terminando o volume 2, eu estou lá na década de 40, quase entrando na década de 50. Então, tudo que eu botei nesse livro aqui, eu já apagou um pouco na minha cabeça, sabe? Mas, enfim, essa data de 11 de abril, na verdade, é a data de fundação lá atrás, né? Não é a data de fundação do conjunto carnavalesco Oswaldo Cruz. Quer dizer, 11, é uma data que a diretoria da Portela, na época, resolveu adotar, porque não existe documentação relacionada a isso do período, né? Uhum. Agora, o conjunto carnavalesco Oswaldo Cruz, ele nasce em 1926. Quer dizer, 23 é o Baianinhas, é isso? O 23 é o Baianinhas, é isso mesmo, ele adota a data de fundação do Baianinhas, né? Mas ninguém sabe qual foi a data que o Baianinhas foi fundado também. Né? Porque quem funda é o Galdino, não é o Paulo da Portela que funda o Baianinhas, quem funda é o Galdino, né? Mas aí, anos depois, eles resolveram adotar essa data, porque ninguém sabia a data correta, né? Do fundação do Baianinhas. E aí, então, vem 26, vem 27, o conjunto carnavalesco Oswaldo Cruz desfila, e chega em 28, tem uma outra novidade, que é aquela novidade do concurso do Zé Spinguello. A historiografia registra que o primeiro concurso teria sido feito em 1929. Mas não foi em 1928. Isso significa que em 1929 não existiu? Não, não é isso. Existiu. Mas não foi o primeiro. O primeiro foi em 1928. Então, eu levanto novamente uma novidade, que é o primeiro concurso de sambas, não tinha desfile, foi em 1928 e não em 1929. E quem ganhou foi a Embaixada do Estácio. Né? O que era a Embaixada do Estácio? Eram as escolas de samba da região do Morro de São Carlos e do Largo do Estácio, que ali tinham 4, 5 agremiações, diferentes agremiações. Eles se uniram e foram participar do concurso de sambas em 1928, no Engenho de Dentro, numa rua que se chamava Francisco Meia e que hoje se chama Caturo da Paixão Cearense. Como é que eu descobri que essa rua
Fernando Meia era a rua Catulo da Paixão Cearense, olhando os mapas do Rio de Janeiro da década de 30. Então, você olha no mapa do Rio de Janeiro, procura a rua Catulo Francisco Meia, e você acha Francisco Meia. Ah, é aqui, nesse lugar. Tá. Aí você vai lá no Google, abre o Google, procura essa rua Francisco Meia. Não existe. Ué, não existe. Tá, mas então qual é a rua que tem na lateral, rua na frente? Ah, é a rua tal, tal, tal. Aí você vai no Google, é aqui. Ah, então essa rua aqui hoje se chama Catulo da Paixão Cearense. Foi assim que eu consegui descobrir onde é que ficava a rua Francisco Meia. Isso não está escrito em lugar nenhum. Por que eu sei que é a rua Francisco Meia? Porque está escrito na nota do jornal. A nota do jornal diz a data que foi, quem foi que realizou, o nome da rua, e está lá Francisco Meia. Então não dá para dizer que foi outra rua. É a Francisco Meia. Só que hoje essa Francisco Meia não existe mais. É a Catulo. Foi assim que eu descobri, né? Uma outra questão que eu descobri, que é importante, é o seguinte. O que se fala, né? Que em 1929, o Zé Spinguela foi lá para não dar briga, ele pegou 3 taças, botou uma taça a fita verde e rosa, outra taça a fita azul e branco, né, e tal, e a outra vermelho e branco, que era para o pessoal do Estado, tinha relação com a América. A Mangueira era verde e rosa, todo mundo sabia, e azul e branco era Portela, né? Bom, e foi aí que então que as cores da Portela foram decididas. Não é assim, né? Não foi o Zé Spinguela que definiu que a cor azul e branco era da Portela. Porque 2 anos antes, o Caetano já havia definido qual era a cor da Portela e qual era o símbolo da Portela, que é esse aqui que está atrás da gente, né? Uhum. Só que não se chamava Portela. Então é possível que tenha alguma bandeira, né, com a águia, escrito Portela em cima, antes de 35. Não existe. Se tem, é armação. Não é impossível, né? Porque quando Uhum. o Caetano pensa em fazer a bandeira da Portela, se chamava Conjunto Carnavalesco Oswaldo Cruz, não era Portela. E ele faz uma águia que não leva pandeiro, né? A Uhum. águia que ele desenhou não tinha pandeiro. Depois a águia teve pandeiro, depois largou o pandeiro, fica sem pandeiro. Então, qualquer coisa que exista na história entre 1926 e 1935 e tenha escrito Portela e tenha pandeiro, está errado. Na minha opinião, né? Posso Uhum. estar errado? Posso. Pode ser que surja, né? Aí na frente uma foto, alguém descobriu em algum lugar, na França, não sei, em algum lugar, alguma foto, algum fotógrafo tirou, né? Então, por enquanto não tem nada. E o Caetano não fala de pandeiro. E o Caetano não fala de Portela escrito em cima. Não tem nada disso. É a águia, é azul e branco. E essa raiada aí é a bandeira japonesa. A bandeira na época imperial Da japonesa. Marinha, né? Não é a da Marinha, é a bandeira imperial. É Ah, da bandeira imperial. a bandeira que se usava, né? Uhum. É claro que a Marinha usava, porque a Marinha usava a bandeira japonesa, mas era a bandeira imperial, né? Certo. E então, voltando ao assunto, o interessante é que nessa rua Francisco Meia existia uma capela onde tinha sempre uma quermesse, todo ano tinha uma quermesse. E essa quermesse a capela era uma capela cuja santa era Nossa Senhora da Conceição. Uma coincidência, porque lá em Oswaldo Cruz, na região, tinha uma igreja de Nossa Senhora da Conceição, que a diva era como é que se diz? Era, não é fã, né? Era, era devota, né? E por isso que usou a cor azul e branco. Uhum. Então é uma coincidência, né, de que nessa mesma rua que foi feito o concurso de samba, havia uma capela também de Nossa Senhora da Conceição. Então aí, qual foi a referência do Zé Spinguel, né? Foi o Caetano? Deve ter sido, né? Não é possível que tenha sido essa igreja. Uhum. Mas é uma coincidência que na rua que ele residia tinha uma capela desse. Então, essa é uma outra informação que pode ser que mais tarde venha esclarecer outras coisas. O importante é deixar isso tudo escrito para que quem vier em seguida olhe e aí vá pesquisar, porque pode ser que surja alguma coisa relacionada a isso, não sei, né? É um quebra-cabeça danado, né? É um quebra-cabeça danado. Então, essas são as coisas, assim, e dentre outras que foi aparecendo,
E a gente foi descobrindo. E aí cheguei em 29, pronto, a Portela vence o concurso, né? Ela perdeu o concurso de 28, quem ganhou foi o Estácio. Tem informação, várias notas nos jornais. Não dá para dizer que não foi, não dá para dizer que não aconteceu, porque não é uma nota só, são 5, 6. E aí depois vem 29 e vem o segundo concurso, que é o segundo concurso, e a Portela vence. E aí é aquela história que todo mundo conhece, o Heitor dos Prazeres convence o Paulo a mudar o nome do Conjunto Carnavalesco Oswaldo Cruz para Quem Nos Faz é o Capricho. E aí Quem Nos Faz o Capricho passa o carnaval. Como o concurso foi em janeiro de 28, ou de 29, foi em janeiro de 28, mas foi em janeiro de 29, o de 29 foi a Porta que ganhou. Então aí vem um carnaval de 29, vem um carnaval de 30, e aí a escola muda de nome. Passa a se chamar Vai Como Pode. E aí essa história também, por que mudou de nome, tem aí na bibliografia, não tem nada novo. Mas é uma briga que ocorreu entre o Heitor dos Prazeres e o Rufino e o Manuel Bambambam. Né? Enfim, não preciso contar isso, porque eu não descobri nada novo em relação a isso. Uhum. E aí a escola vai assim, 30, 31, 32, que é o primeiro ano do primeiro desfile que é patrocinado, 33, 34, 35. Chega em 35, aí tem uma divergência também. Eu sigo o depoimento recolhido pelo Irã, junto ao Natal e outros portelenses, de que a Portela mudou de nome em 1º de maio de 1935. Ou seja, quando a Portela foi campeã, ela não era Portela ainda. Uhum. Não era Escola de Samba Portela. Porque esse nome, Grêmio Recreativo Escola de Samba, esse Grêmio Recreativo Escola de Samba, ele só vai surgir em 1940. Por que eu sei disso? Porque eu olhei todos os diários da União, do Distrito Federal, de 1929 a 1935, a 1940, e a primeira vez que a palavra Grêmio Recreativo Escola de Samba aparece, a licença, né, as escolas tirando licença, foi em 1940. E aí aparecem várias escolas, né? Estação Primeira, Vizinha Faladeira, enfim, Unidos da Tijuca, várias escolas. Antes disso, não tem Grêmio Recreativo Escola de Samba, tem Escola de Samba, Estação Primeira, Escola de Samba, depois eu digo, Escola de Samba, Portela. Então, se em 1935, vamos supor que a data de 1º de maio esteja errada, né? Os depoimentos que eu segui esteja errado. Então, a bandeira da Portela no Carnaval de 35 tem que estar E.S. Portela. Se não está assim, é só águia. Por que é só águia? Porque não tinha costume das pessoas escreverem o nome da escola na bandeira. Né? Nem na sua Portela, não, as outras também. Não tinha muito esse costume de escrever. Zero? Não tinha escola que escrevia, mas tinha escola que não escrevia. Como a gente não tem nenhuma prova, então a versão que eu trago é a versão que existe, né, de que a bandeira, a Portela adotou esse nome só a partir do Carnaval. E aí depois aí começa a aparecer a bandeira escrita. Né? No futuro pode ser que apareça algum documento, alguma foto, que venha resolver esse problema. Mas eu deixo as duas visões ali, né, no livro. Mas a escola só vem realmente receber esse nome Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela em 1940. Isso significa que em 35, quando a Portela foi lá registrar o nome dela com um delegado da 2ª Pretoria, do Círio Gonçalves, ele primeiro não registrou como Grêmio Recreativo Escola de Samba, porque o delegado ele só aceitava a licença. Né? Esse nome, Grêmio Recreativo Escola de Samba, não existia. O que existia era rancho e bloco. Então as escolas se registravam, como não tinha escola de samba, se registravam como bloco. Depois é que foi aparecer o Escola de Samba, depois que foi aparecer o Grêmio Recreativo Escola de Samba. Uhum. Então, quando os caras chegaram lá em 1935 para fazer o registro, os jornais cariocas já chamavam Portela de Portela. Tem um monte de prova, tem um monte de artigo, um monte de nota chamando a Portela de Portela. Então,
O Dulcídio, na verdade, o que ele fez foi aceitar um costume que a própria população carioca da região já chamava, que era chamar o vai como pode, portanto, né? Ah, não, foi o delegado Dulcídio que resolveu chamar isso, porque o nome vai como pode era muito feio, né? Muito Tá bom, subversivo, né? tá. Então por que ele não mudou da deixa malhar? Por que Sim. ele não mudou da vizinha faladeira? Por que ele não mudou da depois eu digo? Por que foi só vai como pode, né? Então tem alguma história meio estranha nisso aí, né? E eu tento mostrar justamente por aí, né? O general Dulcídio, ele concedia licença, mas ele não tinha o poder de inventar que existia, a partir de agora existe escola de samba, ou de só pegar a Portela e fazer uma discriminação com o Portela. Não, vocês, esse nome tem que trocar. Ah, mas eles iam faladeira. Não, isso não é bacana. Aí depois eu digo, não, isso é bacana também. Eu acho que não é bem isso, né? Então, essas questões também eu estou trazendo. Pode ser que mais tarde eu esteja errado, né? Tomara que se vier se vier uma informação mais exata, tomara que isso aconteça, né? Você comentou do fato de que as escolas não se chamavam de escolas de samba, né? E tem a famosa deixa falar que nunca desfilou como escola de samba, né? Você chega a tratar desse tema também no livro, no volume? Será que chego, cara? Eu sei que eu trato, mas eu não sei se é nesse ou no outro. Mas é mais ou menos assim. É claro que as escolas de samba, elas se chamavam escola de samba. Quem não chamava escola de samba era a maioria da população. Quer dizer, eu vou dar um exemplo claro. Quem fez o primeiro concurso patrocinado das escolas de samba foi um jornalista chamado Mário Filho, né, que foi em 1932. Ele era jornalista e ele tinha um jornal chamado Mundo Esportivo, Uhum. que era um jornal de esporte, né? O Mário Filho, ele é irmão daquele dramaturgo Nelson Rodrigues. Todo mundo conhece, né? Nelson Rodrigues, do Bonitinha Mais Ordinária, né? Tem Sim, sim. vários, vários filmes dele. Então, o que ele faz? Enfim, ele faz o primeiro concurso de escola de samba patrocinado. Só que 6 anos antes, ele já tinha feito exatamente a mesma coisa. Só que foi com os blocos. Em 1926, ele estava no jornal Amanhã, era um jornal dele também. Lembrando que existiram 3 jornais Amanhã no Rio de Janeiro, né? O dele vamos dizer assim, o primeiro, né? Não vou dizer que é o primeiro, mas é um dos primeiros, é o primeiro dessa história de três. E durante a história da Portela vão aparecer 3 jornais Amanhã. Esse é o primeiro. Amanhã. Ele era o editor-chefe desse jornal e ele resolveu então fazer um campeonato de escolas de samba patrocinado. Ele pegou essa experiência e levou lá para 1932. E por que ele fez a mesma coisa? Porque ele sabia exatamente a diferença do que era um bloco e uma escola de samba. Qual era a diferença do rancho para os blocos, né? O rancho não tocava samba, né? O rancho tinha instrumento de sopro. Os enredos dos ranchos eram enredos assim da Mesopotâmia, do Egito, das Arábias, esse tipo de coisa. Não falava nada de Brasil. E os blocos era mais batucada e tinham tinha os enredos, mas não eram enredos que abordavam esse tipo de passagem na história. Alguns sim, mas a maioria não. Agora, nessa época, qual é a diferença de bloco para a escola de samba? A população carioca não sabia. Então, o que os jornais fizeram? Os jornais foram lá, porque o jornal também não sabia, né? Final da década de 20, início da década de 30, eles também não sabiam qual era a diferença exata de bloco para a escola de samba. Então, eles começaram a fazer matérias com esse tipo de enfoque, né? E aí, em 1930, é que acontece o primeiro desfile de escolas de samba, só que não tem julgamento. Não tem julgamento, não tem prêmio, não tem jornal patrocinador, não tem nada. Acontece em 30, acontece em 31, e depois acontece de 32. Quando o Mário Filho vai lá, já está tudo pronto para ele. Porque já existia, né, as escolas chegavam na Praça Antro de vários lugares, ficavam desfilando ali, iam para casa, né?
E a população olhava, puxa, depois eu digo que estava bonita, né? A União de Madureira também estava, né? Unidos de Mangueira também, tinham várias escolas no Rio de Janeiro, né? Nesse período. Em 1931, o Saturnino, se não me engano, está no escrito no livro, não lembro se foi ele, tem uma entrevista com ele que ele fala, olha, seria bom que todo ano tivesse desfile de escola de samba e assim, oficial, né? E aí o Mário Filho, não sei se ele viu isso, enfim, ele acaba não oficializando, porque ele não é governo, mas patrocinando o primeiro desfile. E aí a Portela desfila como vai, como pode. Também tem 32. Né? Quem ganha é a Mangueira. Isso todo mundo sabe, não tem novidade nenhuma. Né? Em 33, nós temos 2 desfiles. Aí tem uma novidade. Qual é a novidade? É que o governo oficializa o desfile das escolas de samba, mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro. O governo do Distrito Federal, ou seja, do Rio de Janeiro, coloca no programa do Carnaval o desfile das escolas de samba. E aí o desfile acontece antes do Carnaval. Quer dizer, na verdade ele não acontece, porque a comissão que organiza o desfile das escolas de samba é o Centro de Cronistas Carnavalescos. Eles definem prêmio, definem jogador, definem tudo, mas no dia as escolas não aparecem. Não aparecem por quê? Porque você olha o regulamento que o Centro de Cronistas Carnavalescos escreveu e não tem nada relativo à escola de samba ali. Pode ser desfile de rancho, desfile de bloco, de qualquer coisa. Então as escolas olham para aquilo ali, as escolas não foram convidadas para fazer o regulamento. E nesse mesmo ano, 1933, tinha o desfile de O Globo, do jornal o Globo, só que não era oficial. O oficial era esse da prefeitura, do Distrito Federal, que eles deram para o Centro de Cronistas Carnavalescos. O Globo não, o Globo chamou as escolas de samba, vem fazer o regulamento com a gente. Aí você vê os regulamentos, aí você vê que é obrigatório ter baiana. O outro não tem regulamento. Então esse aqui está falando da gente, porque nós temos baiana. Né? Então, você olha os 2 regulamentos, estou falando de 1933, e aí você vê que realmente as escolas participaram do regulamento do Globo. E aí chega o dia do desfile, lá o oficial, que é em janeiro, não tem escola escrita, não tem nada, passa o dia do desfile, eles vão falar, não, mas o desfile é amanhã, aí coloca 2 fotos lá no jornal, que são umas fotos de gente na rua, não tem escola desfilando, não tem nada. Aí depois não tem resultado, não tem polêmica, não tem nada. Né? Nem o resultado tem. Então, ou seja, o desfile não aconteceu. Porque se acontecesse, teria resultado, teria gente reclamando, teria campeã. A campeã foi lá, o vizinho da faladeira, foi, enfim, né? Foi deixar malhada, não tem nada, é zero. E aí depois vem o desfile de O Globo. Aí o desfile de O Globo tem tudo. Tem resultado, tem reclamação, tem tudo. Né? E a Mangueira ganhou. Então a Mangueira é bicampeã, foi campeã de 82, campeã de 83. Aí chegamos, antes de terminar 83, aí as escolas se unem, tem uma reunião, acho que foi em novembro, se não me engano, de 1933, tem uma reunião da Federação de Blocos, as escolas querem bloco. Nessa reunião eles falam, olha, a gente quer se separar de vocês. Nós queremos fundar uma federação das escolas de samba. Porque a gente sabe qual é a diferença, o povo não sabe, os jornais já tentaram explicar, então, a gente quer separar. Isso é no final de 33. Aí, em janeiro de 34, nasce a União das Escolas de Samba. Antes do Carnaval de 34, em janeiro de 34, nasce a União das Escolas de Samba, com uma diretoria que foi indicada, não tinha eleição ainda. E o Paulo da Portela é o tesoureiro. E aí é essa União das Escolas de Samba que vai organizar o Carnaval de 34. Aí o que acontece em 34? À noite vira a patrocinadora, junto com o governo do Distrito Federal, entra no calendário oficial, mas não tem dinheiro ainda. Aí, com medo de acontecer o que tinha acontecido em 33, eles fazem um desfile tudo misturado. Desfila bloco, desfila rancho, desfila grande sociedade, desfila escola de samba, tudo misturado e acontece ali no atual Campo de Santana. Quem vence o desfile? A Mangueira, tricampeã. Mas é um desfile todo misto, né? Isso antes do Carnaval.
que foi para comemorar, que foi em homenagem ao Pedro Ernesto, o prefeito Pedro Ernesto. Antes do carnaval, aí passou janeiro, aí antes do carnaval tem um desfile no Estádio Brasil, que é um estádio que fica ali no centro da cidade, que foi montado. Existia sempre uma feira internacional no Rio de Janeiro. Cada país montava, era uma feira da Providência. Né? Cada país montava, tinha um stand, às vezes era um prédio, às vezes era uma coisa grande. Então montaram esse Estádio Brasil para correr eventos ali. Então aí teve um desfile, aí só participaram as escolas de samba. E a Mangueira, o campeão foi o Recreio de Ramos. Mas a Mangueira não quis participar, porque ela não queria, ela se considerava já campeã de 34, e ela não queria colocar o título dela em questão. Então, aí, o campeão foi o Recreio de Ramos, cujo presidente era Armando Marçal, pai do mestre Marçal, avô do Marçalzinho, mas a historiografia considera a Mangueira como campeã. Então, a gente tem 32 Mangueira, 33 Mangueira, 34 Mangueira. Essa história de 33, do desfile oficial que não aconteceu, eu conto mais detalhadamente. Eu não lembro se tem algum livro que fala nisso, eu acho que não tem, Não, mas eu nunca. conto detalhadamente. É. Aí chega 35. Aí chega 35 e aí o governo fala, entra no calendário oficial, mas vai ter dinheiro. Agora vai ter dinheiro. Aí a Portela é campeã. É nesse carnaval que eu acho que a Portela ainda desfila como vai, como pode. E outras pessoas dizem que é Portela. Já era Portela, né? Bom, aí depois segue. Aí segue, tem várias. Tem o desfile de 36, por exemplo, que a Portela ganhou. Né? Não sei se você quer voltar um pouco para trás antes de comentar isso. Pode falar. Tá, então aí chega o desfile de 36. Deixa eu lembrar o que acontece. Chega o desfile de 1936 e aí sai um regulamento, né? Se eu não me engano, eu acho que ainda é o Jornal à Noite também. Eles fazem um regulamento que diz o seguinte: teremos 5 prêmios. Né? O maior prêmio, que é o de R$ 800.000, é para a harmonia. O segundo prêmio, que é de R$ 500.000, é para outro quesito que eu não lembro, e o terceiro prêmio era para bateria, assim vai, né? E aí você tem, assim, os colocados aí, os 5 primeiros colocados ganhavam um prêmio especial de tantos mil-réis porque eram quesitos, né? Agora, no artigo 9 do regulamento, não diz que a escola que é campeã que seria a que ganhasse, tivesse mais pontos naquele quesito que ganhava o maior prêmio. Né? Ou seja, a escola campeã é aquela que reúne mais pontos em todos os quesitos. Né? E aí o que acontece? O jornal, eu acho que é o Jornal à Noite, ele resolve fazer 2 julgamentos. Um julgamento que é oficial e um julgamento que é do jornal. Uhum. No julgamento oficial, a vencedora é a Portela. No julgamento que eles resolvem fazer, a vencedora é o Unido da Tijuca. Aí, o que acontece? Todos os jornais, praticamente de 10 jornais no Rio de Janeiro, 8 deram a vitória para a Portela. E com a mesma pontuação. Então o que aconteceu? O que a gente imagina? Que todos os jornais tiveram acesso ao mapa de pontuação, somaram os pontos de harmonia, de enredo, de bateria e tal, e a Portela fez mais pontos e deram a vitória para a Portela. Né? E o próprio jornal, à noite, ele se enrola todo para dar o resultado. Dias depois é que ele vai dar o resultado oficial, dando o Unido da Tijuca como campeão, porque a Tijuca tinha feito o maior número de pontos em harmonia. Mas se você olhar no regulamento, não está escrito isso. O regulamento está publicado no livro. Todos os artigos do regulamento estão aqui, os jornais publicados, e você lendo lá, você vê que não é isso. Quem vence o carnaval é a escola que tem maior ponto na soma dos quesitos. Mas o título ficou para o Unido da Tijuca. Essa é uma outra novidade que eu estou trazendo. Né? Vai mudar alguma coisa? Mas não vai. A Unido da Tijuca vai continuar sendo campeão do carnaval. Ninguém vai mudar mais nada. Mas é importante trazer essas coisas. Né? Uhum. E aí, o que acontece? Acontece uma crise dentro da União das Escolas de Samba e a diretoria muda. Porque houve essa falha. Né?
Aí vem um desfile de 37, que é campeã vizinha faladeira, que também tem uma confusão. O desfile de 38, ele não acontece, que veio a chuva, né? Chove muito. Eu também trago uma novidade desse desfile, porque a historiografia diz que teve um juiz que chegou 8h15 da noite, e aí não tinha ninguém, ele foi embora. Mas antes dele tinha chego um outro juiz. Só que esse depoimento desse outro juiz, que chegou primeiro, viu a primeira escola desfilar, que foi a Fique Firme, ele viu a Fique Firme e foi embora. Por quê? Porque como não tinha ninguém, mesmo que chegasse alguém depois, esse cara não tinha visto a Fique Firme. Então ele entregou um ofício para o presidente da União da Escola de Samba e foi embora para casa. Aí que chegou o Rubim. Esse cara, a historiografia só fala dele, não fala desse aqui. Então é uma outra novidade que eu estou trazendo. Na verdade, eram 3 jogadores, 2 estiveram lá. E o primeiro foi anterior. Essa história, é que essa história vai ser contada na página do jornal depois que o carnaval passa. Então, acho que quem fez a pesquisa parou, terminou o carnaval, o seu resultado parou ali. Não seguiu a pesquisa, sabe? E eu segui a pesquisa o ano inteiro até dezembro. Então, essa é uma outra novidade que a gente está trazendo. E aí vem o carnaval de 39, Portela é campeã e acabou o livro. Quer dizer, aí dentro tem um monte de coisa nova, né? Porque eu falo dos primeiros sambas gravados, falo do primeiro samba gravado de Paulo da Portela, que na verdade o Heitor dos Prazeres é que anos depois ele falou que não, esse samba o Paulo fez comigo. Isso não está em livro nenhum. É que durante os jornais, se você ler todos os jornais, se você esquecer só o carnaval, você não lê isso. Você tem que ler todos os jornais que falam sobre as escolas de samba, sobre as agremiações, sobre os grupamentos, para você ir pescando essas histórias, né? Porque nesse momento tudo girava muito mais em cima da música e da cantoria do que propriamente do. Não tinha, né, essa alegoria, essas coisas mais vistosas, é muito posterior, né? Era muito É, mais em torno da música, da dança, do ritmo, do que propriamente do visual, né? é. Uma outra coisa que as escolas de samba faziam, que diferenciava dos blocos, lembrei agora, é que as escolas de samba elas cantavam composições dos seus próprios componentes. O bloco cantava coisa que estava tocando no rádio, estava tocando no disco, né? Agora, a escola de samba, a música que a escola de samba cantava e tocava não estava em rádio nem estava em disco. Depois é que isso foi acontecer, né? O disco chega no Brasil em 28, 29. E aí, a partir dessa data, ele começa a gravar muita música, muito samba, muita marcha, né? Só que não está gravando samba ainda, né? Samba de escola de samba. Está gravando samba de sambista, samba de outro tipo, né? Que não é de escola de samba. Então, essa também é uma diferença importante, né? Só que a população não identifica isso, né? Ainda, né? Uma outra coisa que eu descobri bacana também, que numa entrevista que eu dei para os Carlos Magalhães, ex-presidente da Portela, no podcast da Band, é que como é que acontecia o desfile das escolas de samba na Praça 11. Porque até lá, como a gente achava que as escolas chegavam na Praça 11 e ficavam rodando ali em volta da Praça 11, né, e não é isso. Né? Não era assim. Eu também não sabia. Eu fiquei impressionado quando eu descobri. Então, as escolas, você, aqui é a Presidente Vargas, você não tinha Presidente Vargas ainda, você tinha no lado esquerdo senador Eusébio, e no lado direito, Visconde de Itaúna. Visconde de Itaúna é onde ficava a casa da tia Ciata, só que Assim, na época não existia mais. Quer dizer, a casa existia, mas não tinha mais a Ciata lá, né? Então, o que acontecia? A Praça 11 está aqui. Né? Aqui está Visconde de Itaúna, em direção ao Campo de Santana. Aqui está Senador Eusébio, em direção ao Campo de Santana. A central fica aqui, ó. Então, o que acontecia? Aqui embaixo tinha uma estação chamada Lauro Miller, que ficava ali na curva do mangue. Né? O mangue vem assim, o mangue vem assim, faz a curva e entra aqui. Então, as escolas de samba que desfilavam aqui na Senador Eusébio eram as escolas de samba que vinham na linha de trem. Então, elas saltavam na estação Lauro Miller e entravam ali na curva do mangue e vinham desfilando aqui. Quando chegava no meu rosto aqui, que é a Praça 11, eles passava aqui em frente à Escola Benjamin Constant, a Praça 11 está aqui. Aqui está a Escola Benjamin Constant, onde ficava a comissão julgadora. Então, eles vinham por aqui
passava em frente à comissão jogador, parava, sambava, cantava 15 minutos, vinha para cá, dava a volta na escola e saía pela Senador Eusébio. A Senador Eusébio e a Visconde Itaúna, elas tinham um canteiro no meio cheio de palmeiras. Então, a escola entrava na mão de fora da calçada, fazia o contorno na escola e voltava na mão de dentro do mangue e dispersava lá na curva. Aqui era a mesma coisa. Elas vinham subindo, faziam a volta na escola, passava em frente à comissão jogadora, fazia a volta e voltava pela via que ficava na margem do mangue. Uhum. A Visconde Itaúna, ela dava a mão da Praça da Bandeira para o Campo de Santana. E a Senador Eusébio dava a mão do Campo de Santana para a Praça da Bandeira. O bonde vinha assim. Então, quem entrava aqui vinha pela contramão. Quem entrava aqui ia na mão. Isso não tinha problema porque o trânsito estava parado, né? Uhum. E a população, ela ficava... Aqui estava a escola, com a comissão julgadora. Aqui tem uma rua que ligava a Senador Eusébio e a Visconde Itaúna. E aqui ficava a Praça 11. Então, o povo ficava da Praça 11 de frente para a escola. E a escola se apresentava de costa para o público, de frente para a comissão julgadora. Quer dizer, isso é uma novidade que eu não sabia também. E as escolas que desfilavam aqui na Visconde de Itaúna eram as escolas que vinham da Tijuca, do Estácio, né? Enfim, da Zona Norte carioca. E daqui desse lado aqui, as escolas que vinham do subúrbio e do litoral. Gamboa, Saúde, Santo Cristo, né? Para facilitar a entrada delas. Não tinha a primeira escola tem que ser tal, a segunda, ia chegando e entrando. Só que essas escolas de samba que vinham do subúrbio, se elas saltassem lá em cima na central, primeiro eles queriam vir na contramão do desfile. Segundo, que lá na central era uma confusão, tudo cheio. Então elas saltavam lá na Lauro Miller para entrar no início do desfile. Uhum. E isso não é achismo, isso é uma ordem da organização do desfile. Eu não estou supondo nada. Quem está falando isso é o jornal, é o organizador do desfile que está dizendo isso. Escolas de samba, não se esqueçam que os seus componentes têm que entrar por tal rua, se você está vindo de tal bairro, tem que entrar por tal rua, para não haver esse problema. E eles davam a volta na escola, cada uma. Então, quando vinha a escola daqui, dava a volta, saía e vinha daqui, dava a volta, saía, e assim, uma de cada vez, cada uma de um lado. Eu, quando vi isso, eu fiquei... Nossa, eu acho que eu descobri uma coisa muito bacana. E foi assim, porque a imagem que a gente tem é que as escolas vinham chegando na Praça 11 ali e fazia a bagunça lá e embora. Não é assim, né? Não foi assim. É muito mais organizado do que a gente supunha, né? É. Então, essa é uma das coisas que eu achei que bacana assim, de ter. E além disso, assim, a gente sabe que quando entra a década de 40, no final da década de 40, a gente vai ter um racha da União das Escolas de Samba. Né? Então, vai fundar a Federação das Escolas de Samba. Só que a origem desse racha da União e da Federação, que acontece lá em 40, ele está aqui, está nesse livro aqui. Começa em 1935. Os problemas dentro da União das Escolas de Samba tinham dois grupos. Né? E esses grupos eles vão trocar a presidência e a diretoria da escola conforme os problemas vão ocorrendo. Então, um grupo ele faz o carnaval, aí não dá certo. Aí ele cai e entra esse grupo. Aí faz o carnaval, não dá certo. Esse mesmo grupo volta. E fica isso vai se estender até 1948, quando é fundada a Federação de Escolas de Samba. 47, se não me engano. E aí essa questão vai até os anos 50, porque nos anos 50 vai unificar de novo. Né? Uhum. Então, isso tudo está explicado no livro. Esses dois grupos dentro da União da Escola de Samba é uma coisa também que eu não sabia. E, É isso, Guilherme. eram duas entidades, mas um desfile só ou tinha mais de um desfile? Não entendi. Eram duas entidades diferentes, mas faziam desfiles diferentes ou faziam um desfile só? Lá na década de 40, quando vai surgir, o primeiro desfile é feito junto. Depois separa. Né? Aí o desfile oficial fica sendo da federação, onde está o Império Serrano, e o desfile não oficial fica sendo onde está Portela e a Mangueira. Vai acontecer. Eles fazem um ano junto, né?
e depois no segundo ano aí já separa, se não me... acho que a primeira é 47, que faz junto. Aí em 48 já está separado, ele vai em 49, vai assim até unificar de novo lá em 53. Mas aí já é o terceiro livro já, né? Já está no terceiro livro. Já está no terceiro livro. Então esse livro aqui, ele tá iniciando essa discussão, né? E está falando sobre os sambistas, vários sambistas, né? Quando eles, os primeiros discos que eles gravaram, a gente vai ver mais tarde que Alvaiade e Hernani Alvarenga vão ser os dois caras que mais gravaram um disco na Portela, na década de 40. Porque o Paulo falece, ele deixa um vácuo, desculpa, o Paulo sai da Portela, ele deixa um vácuo na própria organização da Portela. A Portela tem que construir quadros para fazer o que o Paulo da Portela fazia. E quem ocupa esses quadros são os portelenses que ficaram famosos, que a gente conhece, Alvaiade, Alvarenga, Alcide Malandro histórico, né? Mas isso tá tudo no livro, explicado. Eu estou iniciando essa discussão, né? Que vai desaguar lá na frente, que a saída do Paulo é 40. E a tal polêmica 41, que teve ainda durante algum tempo sobre qual era, como surgiu o que a gente chama hoje de samba enredo, né? A gente considera o Teste ao Samba, que é de 39, né? Como bastante aceito como um dos primeiros adequação do samba ao enredo, porque a escola desfila com fantasia de professor, teoricamente teria uma lousa ali, e a Unidos da Tijuca reivindica para si, em 36, o título de primeiro samba, né? Enredo. Você descobriu mais alguma coisa em torno dessa polêmica? Porque todo tem essas polêmicas, né? Ah, quem foi o primeiro? Quem fez o... Olha, descobri sim, eu só preciso rever a data. É o seguinte, eu acho que foi em 1933, esse negócio do da Tijuca, não foi 36 não, ou 33. Eu sei que em 1933, se eu não me engano, bom, foi 33 ou 36, acontece o seguinte, a historiografia, a tal historiografia, ela é feita mais em cima de depoimentos do que em cima de documentação, né? Então, infelizmente, alguns depoimentos de pessoas já idosas confundiram muito, né, as coisas. Então, até a gente confunde, né? A gente às vezes esquece, 78 foi o que mesmo? Foi, a gente fala que 82, o samba de 82 foi 78, o de 78 foi 89, a gente mesmo confunde. Imagina esses senhores, né, 70 anos depois, 60, 50, 70, tentando se lembrar do que aconteceu naquela época, né? Hoje em dia, o volume de notícias que tem, no instante você acha, naquela época não tinha nada, né? Não tinha nada. Então, eu acho que esse lance de depoimento trouxe para a gente a possibilidade de esclarecer essas lacunas que ficaram na história. Então, uma coisa que deu para perceber é que eu vou levar tempo para achar aqui no livro, porque é aquele negócio que eu falei, eu tô com a minha cabeça tá lá na década de 40, né? Mas a gente vai ver que teve um ano em que a Portela, ela teve o nome do samba foi o mesmo nome do enredo, que foi, eu lembrei aqui, acho que foi 33 mesmo, que foi O Carnaval, que foi um samba que foi feito por Paulo da Portela, né? Deixa eu ver aqui. Foi em 1933. O samba de 1933 se chamava O Carnaval, né? E essa informação está no jornal O Globo, de 1º de fevereiro de 1933. E o enredo da escola também foi o Carnaval. Mas o que acontece? Acontece que na historiografia, o enredo de 33, os depoimentos dizem que foi outro. Não foi o Carnaval. Era um outro que eu não lembro agora.
Só que esse outro é no ano seguinte, em 34. E aí você vê, deixa eu ver qual foi o enredo de 34. Aí você vê que em 1934, o pessoal que lembrava fala, o enredo foi Maria das Dores. Mas na verdade não foi 33, foi 34. E aí você descobre que realmente o de 33 foi o carnaval, porque os jornais estão dizendo isso. Né? O Jornal o Globo tem outro jornal que também fala sobre isso. É o Correio da Manhã. E que o enredo da Portela também era o carnaval. Só que o que acontece? Acontece é que era o enredo e o nome do samba era o carnaval. Mas o desfile não tinha nada a ver com o carnaval. O que as pessoas estavam mostrando na avenida não era aquilo. Então, provavelmente foi isso que a Tijuca fez e outras escolas também fizeram. Só que a Portela também fez de 6 anos antes, em 33. Agora, a novidade de 39, e que eu lembro aqui no livro, quando eu chego lá na década de 39, é que, além de ser, não é só o enredo, o nome do enredo, o nome do samba e as pessoas representando aquele enredo, né? É que foi programado para aquilo. Porque o que a gente tem na história anterior, talvez seja esse de 36 que está falando, é que alguém foi lá, qual é o enredo? É esse aqui. Aí pegaram um samba lá que tinha a palavra Bahia e botou lá para dizer que, não, está aqui o samba, o enredo tem a mesma... Foi uma coisa, foi para resolver um problema. Então, o que a Portela fez foi, além de combinar enredo, nome do samba e a representação na Avenida das Fantasias, é que foi programado. Não foi uma coisa para resolver um problema, para dar um jeitinho, né? Então, essa aqui é a novidade que está trazendo. Agora, eu acho que essa coisa de 1903, que foi o Carnaval de O Globo, lembra que eu falei que teve a prefeitura teve o carnaval, não apareceu escola. Então, esse ano, que foi o segundo carnaval, o segundo carnaval, o primeiro patrocinado e o segundo carnaval patrocinado por outro jornal, é que a gente tem que resgatar mais, porque é aí que a Portela aparece com enredo e samba, que não é samba enredo ainda, né? Enredo e o samba cantado com o mesmo nome. E tem prova. Então, eu acho que a memória de algumas pessoas, às vezes, e não estou aqui querendo, como dizer assim, colocar demérito nisso, né? É porque a história é assim, né? Vão aparecendo coisas novas e ela vai mudando. Aconteceu isso com Tiradentes, aconteceu isso e vai acontecer com a gente também, vai acontecer com o meu livro, né? Com várias, com a história de vários acontecimentos. É assim mesmo, vai mudando, né? Então eu não quero que ninguém sinta demérito com relação a isso. Né? Não é o objetivo do livro, não é esse. O objetivo do livro é trazer a história o mais próximo possível do que realmente aconteceu. Que você falou, tem muito registro, tinha muito registro oral, né, assim, de entrevistas e tal, e isso realmente a gente sempre tem a documentação que pode dar suporte ou não a determinadas teses, então é bastante comum isso acontecer, ainda mais num ambiente em que não se tinha esse hábito de fazer tanto registro de coisa, né, a gente acaba tendo muito mais registro pela imprensa ou por documento público, porque era obrigado, né? Assim, não sei se alguém ia guardar uma ata de fundação de um bloco que não desfilou 2 anos, depois sumiu, e qual era a importância daquilo, mas sei lá, de repente tinha lá um dos grandes bambas do samba que participou disso, e a gente nem sabia, ou nem sabe, porque não está registrado em lugar nenhum, né? É uma pena que assim, as atas da União das Escolas de Samba desapareceram, né? Porque, por exemplo, em 39, o Paulo da Portela era membro da diretoria da União das Escolas de Samba e foi expulso. E a gente não sabe por quê. Por que será que o Paulo da Portela foi expulso? Então, assim, alguma coisa deve estar lá na ata, né? Foi motivação política? Porque Paulo era associado ao comunismo na época, né? Essa era uma época muito complexa, né? Teve integralista, teve o início do integralismo, lá, a revolta integralista, muito complicado. Estado Novo, enfim.
muita confusão. Essa ideia, essa história do Paulo sair, e tem a história da vizinha faladeira, né, que estava desfilando e resolveu desistir de desfilar, enrolou a bandeira por, acho que quase 50 anos, né? É, na vizinha faladeira, eu toco no assunto aqui. É porque a vizinha faladeira, ela tinha um outro projeto de desfile. Né? O projeto da vizinha faladeira de desfile é um projeto não nacionalista. E a gente está falando da década de 30. As pessoas, é bom a gente lembrar que a Era Vargas, o Estado Novo é uma parte da Era Vargas. Né? A Era Vargas começa em 30 e termina em 45. O Estado Novo começa em 37, de 37 a 45. Antes disso, é Vargas, mas não é o Estado Novo ainda. O Estado Novo é radicalização do que... Né? E esse é um período que a gente está discutindo a brasilidade. O que é ser? O que é cultura brasileira? O que é música brasileira? Né? E vem o Estado Novo e pega as escolas de samba no projeto deles e fala, vocês vão trabalhar aqui com a gente. E as escolas de samba, eu no livro, eu não digo que as escolas de samba foram cooptadas pelo governo Vargas. Né? Eu digo que elas aderiram. É diferente. Uma coisa é você cooptar e falar, olha, eu acho melhor vocês virem para cá, hein? É melhor para vocês, hein? Isso é uma coisa. E aí os caras com medo falam, não, então vamos. Eles aderiram, eles quiseram fazer parte desse projeto nacionalista. Porque para eles era bom. Os caras começaram a gravar disco, começaram a aparecer em rádio, o desfile entrou dinheiro para o desfile, né? Começaram a aparecer em tudo quanto é jornal. Então, para o samba foi muito bom. Mas foi uma adesão. Agora, a adesão a esse projeto nacionalista tem méritos e deméritos. E as escolas de samba da época têm que assumir isso. A portela não precisa ficar triste porque fez isso, porque foi no passado, entendeu? Não tem nenhuma escola de hoje que precisa ficar, não foi isso, não, eu não fiz isso. Não foram vocês. Então, foi a diretoria da época, e no momento, e que para as escolas de samba isso era importante. Então, eu não estou fazendo julgamento de valor, mas eu estou dizendo a verdade. No meu ponto de vista, as escolas aderiram, não foram cooptadas, não. Uhum. E ela teve, e a vizinha, como você falou, tinha esse projeto diferente e desfilava com temas, né? Branca de Neve. Esse tipo de coisa. A escola colocou fogo de artifício, né? Colocou automóvel, Instrumento de sopro, né? começou. Na verdade, os blocos já tinham feito muita coisa assim. Né? Os blocos já tinham botado cavalo na avenida, animal na avenida, cachorro, carro. Os blocos tinham feito tudo que a vizinha faladeira fez, já tem lá no passado, está tudo descrito. Você vê o desfile dos blocos lá, tem isso tudo. Só que ela trouxe para a escola de samba. E a escola de samba, porque enquanto estava ocorrendo a identidade brasileira, o que é identidade brasileira, as escolas de samba também queriam firmar a identidade deles. Por quê? Porque eles queriam se diferenciar dos blocos. Então, tudo que viesse do bloco, eles já começaram a falar, não queremos. Porque isso aí é bloco na escola de samba. Né? Foi mantido o mestre porta-bandeira, que é do rancho? Foi. Mas o rancho era muito diferente do que uma escola de samba. Agora, o bloco era muito próximo. Então, a união da escola de samba, se eles começassem a usar elementos que já tinham no bloco, eles não iam ter marcado a identidade deles como escola de samba. E no momento que a sociedade toda discutia esse negócio de identidade. Sabe? Então, você tem que olhar essa história no contexto da realidade. Se você tirar isso aí, você fica sem explicação. Por isso que tem muita lacuna. A gente lê a historiografia e tem muita lacuna por isso, porque tem que contextualizar isso. E é isso que o método marxista faz. Entendeu? Ele contextualiza na história. Ele vê outras coisas, vê a política, vê a economia. Né? O Brasil estava bem economicamente? Não estava. Né? Tinha inflação? Não tinha. O governo era corrupto? Não era. Então, todas essas coisas, essas questões, elas têm que entrar dentro, senão você não consegue entender. É bem, a gente pega, julgar, né, o passado pelo presente, é muito complicado você fazer essa... Olha, teve um regulamento, eu não me engano se foi 36 ou 38, que foi proibido o instrumento de corda. Não podia ter cavaquinho e violão. Chegou nesse nível. A vontade de se diferenciar a escola de samba do bloco, o regulamento proibiu. No ano seguinte voltou, né? Mas naquele ano ficou proibido.
Não lembro se foi 36 ou 38. E aí a vizinha enfrentou essas Ela diretrizes e aí acabou sendo desclassificada. acabou. Ela veio com um projeto, né? Tá certo que vários elementos já existiam lá nos blocos, mas ela veio com um projeto que não cabia naquele momento. A Uhum. União das Escolas de Samba não queria aquilo, o governo não queria, ninguém queria aquilo. Só a vizinha Faladeira. E você traz algum ponto novo? Você descobriu algum personagem diferente ou alguma faceta da história? Você estava citando da, da, da saída do Paulo, né, da expulsão do Paulo, da Portela. Tem algum detalhe assim que você acha interessante tocar a respeito da biografia dessas pessoas que são tão celebradas até hoje como responsáveis por estabelecer o que as escolas de samba são hoje, né? Olha, na década de 30, eu acho que, como o volume de informação é muito pequeno, eu acho que os personagens focados são mais da união das escolas de samba, porque eles estão na frente disso tudo, né? Em relação à Portela em si, vai aparecer muita coisa, mas é no volume 2. Tá? Inclusive, a saída do Paulo da Portela em 1941, eu trago uma nova tese em relação a isso. Porque qual é a tese que existe hoje? Ele chegou lá no desfile, com Cartola, com Heitor dos Prazeres, né? Eles tinham voltado de São Paulo, depois da apresentação da Embaixada Carioca, eles tinham se apresentado lá. Inclusive, eu destrincho mais essa coisa de São Paulo, como é que foi a apresentação deles em São Paulo, né? A gente acha que eles se apresentavam juntos. Não se apresentavam juntos. Às vezes sim, mas às vezes não. Cada um ia para um lado. E aí eles retornam, chegam na Praça 11, e aí o Paulo da Portela quer entrar com os dois, aí não entra, aí o Bambambam levanta a corda e fala, então Paulo, então você pode sair, e o Paulo resolve e sai. Isso é no livro de 41. Essa é a tese que a gente tem hoje em dia. Eu trago uma outra tese. Não tem nada a ver com isso. Eu acho que aquilo ali foi um momento de afastar Paulo da Portela. Né? Mas eu acho que antes tem um outro motivo que eu não posso falar aqui, senão eu vou revelar uma coisa muito importante do livro, Uhum. que eu acho que desencadeou e que tem relação com todos os personagens que estão ali, mas que não tem nada a ver com essa coisa de embaixada carioca, de ter chegado ali para desfilar. Aquilo foi vamos dizer. Agora, esse problema aconteceu entre 40 e 41. Agora, um personagem que eu descobri, que eu nunca tinha visto falar, e aí na década de 30 eu posso comentar, é um sambista chamado Roberto. Roberto, esqueci o nome. A gente sempre ouve falar do Gogó de Ouro, né? que era o, que era o Ventura, que era o João da Gente, né? O João da Gente, o Alcides Malandro Histórico e o Ventura. Eles eram os três caras que ficavam lá cantando, fazendo fazendo o improviso, com o vozeirão, porque não tinha caixa de som, não tinha nada no sistema sonoro, para a bateria e o canto das pastoras conseguirem acompanhar o samba. O Ventura tinha um cara que é anterior a ele, que chamava Roberto Alfredo, Roberto alguma coisa assim, que eu encontrei muita pouca informação, mas os jornais chamam de Gogó de Ouro os três. O João da Gente, esse Roberto e o Alcide Malandro Histórico. Por algum motivo esse cara desaparece, mas ele deixou um samba importante para Portela, que está aqui no livro. Não vou lembrar a letra agora, mas está aqui no livro. Esse cara, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar nele. E realmente o Ventura só aparece depois que ele desaparece. Não é que o Ventura não estivesse na Portela, mas o Ventura assume a posição dele porque o cara desaparece, Roberto, né? Uhum. Tem uma foto também bacana que é de 1935, que foi a Portela venceu e eles fazem uma festa e reúne a escola, vamos dizer assim, o núcleo da escola para tirar uma foto. E aí, pela primeira vez, a gente vê o Paulo da Portela com a Dona Esther e o Sérgio Hermógenes. O Sérgio Hermógenes, aquele cara que tinha o armazém,
e aí ele chamava a Portela para ficar tocando lá na frente, a Portela ficava tocando, e aí ele dá isso, e aí ele ajudava a escola com isso, tal, que ficava ali, ali em frente da Praça Paulo da Portela, na esquina do canto esquerdo, esqueci o nome daquela rua que tem ali, mas ficava o armazém dele, ficava ali. Aí você vem andando assim, aí aqui tem a antiga Portela, que depois veio a ser o Bar do Nozinho, né? Então, voltando a essa década de 30, uma coisa bacana que eu descobri foi que esse número 412, que está na historiografia, na verdade, ele era número 302. Depois a estrada mudou de número e aí passou a ser 412. E que a Portela ficou em 412 até 1947. Por que eu sei que a Portela ficou ali até 1947? Antes de mudar lá para Portelinha. Porque a Portela publica nota no jornal dizendo: venham, compareçam ao nosso ensaio que vai acontecer na estrada do Portela 412. Então, até 37, a Portela estava ali, a Portela não está na Portelinha. Né? E o número 302, que hoje é o número 412, que depois veio a ser o Bar do Arnozinho, ali era uma casa. Eu digo no livro quem era o dono da casa, o que tinha na casa. Né? Na verdade, eram 3 casas. Ali tinha a casa da frente, então tinha as 2 casas no fundo. As 2 casas no fundo é que ficaram sendo o terreiro da Portela. Né? Digo quem é o nome. E ali naquela casa não tem jaqueira. Não tem jaqueira. A jaqueira está lá no 446. Uhum. Então, até 1947, não tem Portela falando de jaqueira. Não tem. Porque a jaqueira não estava ali. Ela estava na estrada do Portela, só que estava lá no terreiro, que era uma. Eu cito o número do local, que era o 446, o que tinha lá. Era uma loja de alguma coisa. Né? Aí a jaqueira estava lá. Então, a tal árvore que os sambistas da Portela faziam samba lá atrás, né? Era realmente lá no terreno do seu Napoleão, da chácara do seu Napoleão, na chácara do seu Teófilo, onde tinha uma mangueira. É. Então, a árvore que dá, que originariamente onde que tinha Portela, é a mangueira, não é a jaqueira. Entendeu? E assim, não tem como contestar isso, infelizmente. Porque a Portela não estava no 446 em 1947. Não estava. Vou fazer o quê? Não tenho culpa. Está escrito nos jornais, né? A Não própria ia pegar Portela. fazer nascer debaixo de uma mangueira, não ia pegar bem para a história. Né? E a própria Portela que está dizendo isso nos jornais da época. Não sou eu que estou inventando, né? A Portela que está Uhum. chamando para o ensaio dela. Vem aqui na Portela 412. Então, essas são, por exemplo, a chácara do seu Teófilo, né? Ela fica ali. As ruas que giram em torno ali, Antônio Badajóis, Adelaide Badajóis e não sei o que, Maria Teixeira, outra não sei o que Teixeira, na verdade, o Teófilo, o cara que era dono da chácara, onde morava o Natal, onde morava a Diva, que era que foi ser esposa do Caetano, onde foi morar a Dora, que conheceu a Dodô, né, que levou a Dodô para Portela, o nome dele é Teófilo não sei o que Badajoz de Teixeira. Então, aquelas 4 ruas ali são nome dos avós dele, deve ser avô materno e avô paterno, um de família Teixeira, outro de família Badajoz. Uhum. Então, isso também é uma coisa que eu não sabia, que eu identifico quem é, por que chama Chácara do Teófilo. Né? Essas coisas, essa mudança da numeração também, né? Da Chácara do Teófilo, essas coisas estão tudo melhor explicadas no livro. Isso muda muita coisa? Não, não muda, mas assim, o que muda é que você vai olhando, você consegue identificar os proprietários dessas construções. Quem era o dono do 412, quem era o dono do 446, quem era o dono lá de onde ficava a chácara do Teófilo, né? Quem são eles. Né? Essas coisas vão ficar muito importantes depois lá no outro volume. No outro volume, no volume 2, tem 2 questões que eu queria botar nesse volume aqui, só que eu não consegui, eu tive que botar no volume 2. Uma é a questão da casa da tia Ciata. A gente sabe que a casa da tia Ciata ficava na Visconde Itaúna, 117. Uhum. A Visconde de Itaúna, ela ia lá do início do mangue, então no mangue faz a curva, né, lá do início, até a grade do Campo de Santana. Nesse espaço tem 180 construções. A casa da tia Ciata ficava onde? Era em frente à Praça 11? Era lá perto da grade? Era lá perto do final? Onde é que é?
Isso eu consegui identificar. Exatamente onde fica. Por que que eu consegui identificar? Porque eu estou inventando? Não. Porque é só você ir no mapa do Rio de Janeiro, da época, que você vai ver onde estava o 117. Né? E está lá a Praça 11. Então você olha a Praça 11, olha a rua toda e vê onde é que a casa ficava. É muito simples, né? Só Uhum. que não tem isso, nem no livro do Roberto Moura tem isso, que é o cara que fala Tia Seata, Pequena África, ele não diz onde fica exatamente a casa da Tia Seata. Outra coisa que eu descobri, a casa da Tia Seata tinha tantos metros de frente por tantos de comprimento. Né? Ela ficava na Visconde Itaúna, aqui na Visconde Itaúna, aí daí a volta o quarteirão aqui, a casa não ia até ela, parava no meio do quarteirão. E aí, a gente sabe que na sala era chorinho, no meio era samba, e no quintal era o samba de pernado, samba rasgado, né? Aí Batucada. você vai ver a casa do quintal, eu estou vendo a planta alta da casa. Né? É um quintal que tem 12 metros por 10. Não dá para ter um samba de roda em um quintal de 12 metros por 10. Né? Até dá, mas do jeito que as pessoas falam, não dá. Então, eu estou explicando que aí, ao retorno, existiam outros quintais que davam acesso a esse quintal. E que são bem maiores. Então você podia entrar por ali, mas você podia ocupar os outros. Né? Então essas coisas todas estou falando, mas era para ter falado nesse livro aqui. E uma outra coisa importante que eu deixei de falar nesse livro por causa do tempo, porque eu queria lançar ele na data do centenário, a gente sabe que o Natal foi para o jogo do bicho. Sofreu acidente, perdeu o braço e foi para o jogo do bicho. E aí depois ele virou de apontador do jogo do bicho, ele virou banqueiro do jogo do bicho. Uhum. Quem foi o bicheiro que contratou, o banqueiro do bicho que contratou o Natal? Eu começo a história aí. Eu identifico quem foi o cara, quem era o cara, o que ele pensava, o que ele fazia, ele era dono de quê, e como é que ele contratou o Natal. Quando foi que ele contratou o Natal? E aí, estudando isso, eu chego no ano em que o Natal começou a botar dinheiro na Portela. Na nossa cabeça, a gente acha que Natal começou a botar dinheiro na Portela lá na década de 50. Uhum. Né? Não foi. Foi antes. E A ligação dele com a Portela é muito mais orgânica, né, do que a relação dos bicheiros que muito mais. assumiram as escolas depois, né? Porque ele já fazia parte da história da escola, né? É. Na casa do pai dele é que o conjunto carnavalesco Oswaldo Cruz foi criado. Né? Uhum. Mas ele não era bicheiro, ele era uma criança. Sim. Depois do acidente, é que ele só tem que vender doce que a sogra fazia, né, na rua, e viu que aquilo também não dava, ele foi para o jogo do bicho e aí ele conseguiu. Então, essa transição dele de apontador para banqueiro, eu cito no volume 2. Né? E a gente vê que tem lógica. Né? O que eu estou contando tem lógica. Não é chute. Né? Uhum. Tem uma sequência menos mitológica, digamos assim, Menos né? mitológica. Tem menos lacunas, vamos dizer assim. Né? Uhum. Tem lacuna, mas é menor. Né? Você consegue costurar melhor. Né? Ah, tá, isso aqui está relacionado com isso. Mas o dinheiro do Natal, ele chega na Portela bem antes né? E eu acho que é importante mostrar isso, porque a gente reforça a importância do Natal, né, para a escola. Ele tinha uma E, função diferente da função que os completamente. bicheiros tiveram, né? Uhum. Marcelo, me diz uma coisa, você me falou que a pesquisa, então, básica para esse primeiro livro começou, digamos, o processo de escrita durou 6 ou 7 anos, não é isso? 6 anos, né? E esse volume 2, você prevê que ele consiga vir para a rua quando? Já está pronto. Ah, já está pronto. Já está pronto. Por quê? Porque eu fui escrevendo. Na verdade, eu estou escrevendo os 4 livros em paralelo. Uhum. Né? Eu vou avançando. Conforme eu vou avançando vão aparecendo coisas que têm a ver com outro volume. Então, aí eu vou desenvolvendo alguma coisa lá e volto para cá.
Aí eu vou no volume 3, volto para cá. Vou no volume 4, volto para cá. Então eu fico assim. Então esse volume 2, eu já tenho 4 anos que eu estou escrevendo ele, na verdade. Então, 4 ou 3. Então, ele já está pronto, eu só preciso rever alguns textos, né? E eu pretendo lançar ele em abril do ano que vem, volume 2. O volume 5, eu acho que não vão. O volume 5, o volume 3, eu acho que eu não vão conseguir lançar em 2025, porque o volume de informação é muito grande. Os volumes que tratam de 50 a 59, 60 a 69, é um volume, é muita coisa, muita coisa. Uhum. Então, eu acho que eu não vou conseguir manter esse período anual, né? Mas eu vou fazer porque eles estão andando já. Não dá para voltar para trás, né? Certo. Fala para as pessoas como é que quem quiser, vai ter o lançamento no dia da feijoada e tal, mas ele vai estar disponível nas lojas, internet, como é que é? O diretor do departamento cultural, né, da Portela, o Rogério Rodrigues, me ajudou bastante. O Wanderson também, secretário-geral, ajudou bastante nisso. Foi feito contato com a editora enviou livros, né, para serem vendidos lá no dia 9, no dia da feijoada. Vai estar com um preço bem menor que na internet, né? Na internet a gente pode comprar em vários sites, na Amazon, uns 4 ou 5 sites assim, de venda de livro que eles vendem, tanto impresso quanto o formato eletrônico, como um e-book, né? Uhum. Quem prefere e-book, tem formato e-book, é mais barato. Quem prefere o impresso, também consegue, né? É, o livro, acho que a forma mais fácil para quem vai no evento, né, para as pessoas que estão ali em volta da Portela, ou têm acesso à quadra, é comprar lá, porque realmente está mais barato. E vai sair já com a obra na mão, né? Tá lendo no trem, lendo no ônibus, enfim. No site tem aquela demorazinha e tal. O eletrônico não, o eletrônico é mais rápido ainda, né? Mas eu acho que hoje, ainda são poucas as pessoas que usam, né, o e-book no Brasil, né? Acho que Sim, as sim. pessoas ficam preocupadas em levar roubarem o aparelho, né? Então as pessoas não ficam lendo, né? Sim. Mas é isso. A editora é a Paco Editorial, é uma editora que fica em São Paulo, Jundiaí. Eu escolhi a Paco porque a Paco ela tem outras obras que tem mais ou menos a abordagem que eu dou, né? Para a história da Portela, uma abordagem histórica, uma abordagem acadêmica. Então, eu escolhi a editora pelo perfil que a editora tem, né? Eu fiquei satisfeito com o trabalho que eles fizeram. É um trabalho simples, porque eu também não tenho dinheiro, né, para pagar uma capa dura, né, uma folha. Eu também não tenho recursos. Eu fiz o livro com os meus recursos. Eu paguei esse livro, vou pagar todos os 6 volumes, sou eu que vou pagar a edição deles, né? Gostaria que o livro ficasse o mais barato possível para as pessoas, mas o preço quem define é a editora. A editora que Uhum. define o preço, porque eles têm os custos deles e eu não questiono isso, né? Eles estão no mercado há muito tempo, eles entendem muito bem. Mas eu acho que pelo conteúdo que tem nele, para as pessoas que gostam desse tipo de obra, vale muito a pena, né? Eu já li uns trechinhos ali nos teasers que você mandou para a gente e é realmente muito gostoso você ler sobre histórias que você ouve a vida inteira a respeito da escola, de como fundou, de como começou, né? Esse período meio nebuloso, como você estava falando, meio cinzento, porque tem pouco documento e é muito de relato. Mas assim, é um trabalho de muito fôlego, né? Que precisa não digo que é de uma vida inteira, mas se você juntar o período todo de portelice sua, né? Então, é muito mais do que esses 7 anos. E, assim, em nome do Departamento Cultural, te
dar um super parabéns pela iniciativa, pela obra propriamente dita, e já estou ansioso para o segundo episódio aí, com esses teasers esses trailers que você passou para a gente, de saber o que desvendar essas outras histórias aí que vieram depois, né, na década de 40, que também é uma década importante para a Portela, sobretudo, que afinal de contas foi o heptacampeonato, né? Então já vai ter fila aí de gente querendo baixar o seu livro. Tomara. O próximo. Eu agradeço. Pode Eu falar. agradeço, Marcelo, ao Departamento Cultural, né? Agradeço as pessoas que estão assistindo aí na hora possível para elas. Quero lembrar que o objetivo da obra não é contestar, não é desmerecer ninguém, né? Eu estou trazendo novos fatos para as pessoas discutirem, né? Para as pessoas pensarem, para as pessoas refletirem. Tomara que isso incentive, né, a outras pessoas a procurarem, né, terem mais pessoas. Eu, como vocês sabem, eu estou no Japão. Né? Eu não tenho condições de acessar o Arquivo Nacional, a Biblioteca Nacional, e para isso eu tenho que ir ao Brasil. E é muito difícil, né, para sair daqui para ir para o Brasil, né? Só para fazer esse tipo de coisa. Mas eu espero que isso incentive as pessoas a fuçarem o Arquivo Nacional e encontrarem registros que venham a trazer, né, a história da Portela mais para próximo, para a realidade. E é isso. Agradeço muito a vocês. Boa noite, então, para você. Quer dizer, bom dia aí para você, né? E até a próxima. Obrigado, Marcelo. Até a próxima. Um abraço a todos aí. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Parar aqui.